Diga 33! Começando agora mais um episódio desse podcast que tem trailers de segunda a sexta, trailers a partir de algum tempo aqui já, inéditos, que você só vai ver de segunda a sexta, e o programa completo com 30 minutos exatos aos sábados. São 3 pessoas batendo papos interessantes para deixar você sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. Então não esquece de se inscrever no nosso canal, já curtir esse vídeo, compartilhar, que para quem é de graça para você e para nós ajuda demais. Eu sou o Gabriel Carvalho, tô aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio! Olá, Gabriel. Prazer de novo estar com você. A gente tem se encontrado praticamente todos os dias agora, né? Tem gravado bastante. E eu costumo dizer que as pessoas que a gente convida aqui pro 33 são amigos de longa data. Normalmente amigos meus, amigos do Gabriel, amigos de terceiros. E é curioso que essa pessoa de hoje é uma pessoa bem especial. A gente conheceu há muito pouco tempo, mas a gente tem absoluta convicção que é uma relação que vai ficar por muito tempo pra frente. Estou muito feliz em estar com você hoje, Vitor Nono. Por favor, Vitor, apresente-se. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Júlio. Bom dia a todo mundo aí que está ouvindo a gente, pessoal. É um prazer muito grande para mim estar com vocês aqui hoje, nessa manhã linda que está fazendo por aqui. Estou ansioso por esse nosso papo. Então, Vitor, eu queria te pedir para você falar um pouquinho quem você é, qual é a sua profissão, ou melhor, quais são as suas profissões. Bom, eu sou brasileiro, sou aqui de São Paulo, eu tenho 32 anos e eu sou um cara que me divido em multitarefas, né? Eu sou advogado, eu sou ator de palco, ator de voz, trabalho com locução, com dublagem, com audiodrama, e agora com vocês entrando em novas áreas aí que eu tô muito ansioso também para começar. A gente, dentro do projeto da Hybris, está lançando assim, uma série de mídias conexas, você sabe bem disso. E recentemente a gente convidou o Vitor, é um dos convites, né, o início, para onde a gente está começando, para ser a voz oficial dos audiolivros da Hybris, né? A gente já vai lançar no final desse ano ainda, o primeiro livro, e o Vitor está fazendo assim, um trabalho espetacular. Então, como ele bem disse, ele foi até humilde, assim, seguramente é um grande ator, porque eu descobri muito recentemente que o dublador, ele é um ator, né? Eu, por absoluta ignorância, eu separava isso em 2 mundos e hoje eu entendo que não. Pelo contrário, né? O dublador, inclusive, é um ator que não dispõe do corpo, portanto, ele tem que jogar tudo na voz. E ele tá dando um show, tá ficando muito legal. Então, assim, muito bom estar com você, Vitor, de novo. E eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é você conviver nesses 2 mundos? Você ser advogado numa ponta e ser ator na outra? Júlio, é um processo meio de dependência, né? A gente acaba conciliando as coisas e aprendendo a tirar o que tem de melhor nas experiências, né? Para levar o aprendizado de um lugar para o outro. Começou tudo isso num lugar de necessidade, né? Não é muito fácil a gente se estabelecer como artista no Brasil. Tenho essa impressão mundialmente, mas creio que aqui no Brasil seja uma situação um pouco mais dificultada, menos incentivada. E não só numa esfera cultural, mas às vezes numa esfera familiar, né? Pô, peraí, você vai ser ator? Você vai conseguir viver disso? Como é que vai ser isso aí? Então rola até essa pressão dentro de casa, né? O que você vai fazer para conseguir se bancar? E aí, no fim das contas, você começa a perceber que depender disso para viver é uma situação delicada. Tem gente que consegue, mas não é todo mundo. Então, acho que é inteligente, legal você ter um backup, né? E aí eu fui estudar direito nesse lugar de, uma profissão que me abre muitos caminhos, muitas possibilidades e que me dá flexibilidade de horário. Além de, como advogado, muitas vezes eu tenho que atuar muito, né? Que eu falo de trazer essa questão de uma área para outra, né? De que as esferas se invadem. E, inclusive, utilizo ferramentas do direito para a minha vida artística, como um dos estúdios de dublagem que eu comecei a dublar, eu comecei prestando serviços jurídicos para eles. Revisão de contratos, consultoria a respeito de direito de imagem e som. E aí eu falei, poxa, que legal, quando tiver uma escala, me chama também, eu também estou nessa área. E aí foi entrando e dessa maneira a gente concilia as 2 coisas, né? Deixa eu aproveitar então, e já que você falou de direito e falou de teatro, tem um tribunal ali mais de convencimento, uma coisa que joga mais para emoção, e tem um tipo de julgamento mais técnico, que é baseado na letra, na lei, ou o que seja. Da mesma forma, no teatro, a gente nota assim, que tem pelo menos 2 grandes escolas, né? Tem numa ponta lá o Stanislavski, aquela coisa da memória emotiva, de você viver a personagem, estar lá dentro e chora junto, e buscar sofrimentos, aquela coisa toda. O que cobra do autor,
um preço muito alto. E tem no outro lado, assim, uma série de outros atores que são absolutamente técnicos. Me parece que o Robert De Niro, assim, talvez seja o maior representante dessa ideia, que 1 minuto antes de filmar, ele tá lendo o jornal, ele entra na personagem, terminou a gravação, ele abre o jornal, continua no pedaço da notícia que ele estava. Qual é seu estilo pessoal no teatro, na atuação? Você vai mais para emoção? Você vai mais para técnica, pura e simples? Como é que você faz? A gente tem as linguagens teatrais que são exigidas de nós pela obra, e aí existe a diferença entre o que a obra exige e o meu lugar de conforto. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, peças do realismo, como Strindberg, obras contidas de hiperrealismo, onde você tem quase que uma representação da vida como ela é no palco, ela vai te exigir esse lugar de distanciamento emocional. Embora o teatro, como a gente conhece, principalmente com a influência latina e a atuação no geral, seja uma coisa mais dramática, teatralizada e calorosa, eu sou um ator que tenho muito mais familiaridade e o meu lugar de conforto, ele está no lugar da técnica. Eu sou um ator de liga-desliga, a gente fala, né? Tem ator que precisa incorporar o personagem, faz o ritual e chora e se emociona e muda a respiração. Eu não me conecto com esse tipo de interpretação, e não quer dizer que é melhor, pior, certo ou errado, né? Eu não me conecto assim. Eu preciso estar muito seguro do meu texto. Estando seguro do meu texto, eu fiz um trabalho de construção anterior, né? Então eu tenho a gênese do meu personagem, eu vou entender de onde ele veio, eu vou me familiarizar com ele, as coisas no meu processo de estudo vão chegar, a voz que ele tem, o caminhar que ele tem, e eu vou me imbuir dessas coisas, e a partir do momento que essas coisas estão estudadas e absorvidas por mim, eu, fora do palco, eu sou o Vitor, fora da câmera eu sou o Vitor, eu vou entrar em cena, essa chave vira e eu sei o que eu tenho que trazer. E esse é o meu método. E aí eu vou ligar aquilo ali na hora e vou entregar. E se a obra pede um exagero, uma emotividade maior, talvez eu tenha que ter um estudo diferenciado, porque esse não é o meu lugar de conforto. Então eu vou ter que ralar um pouquinho mais para chegar nesse lugar. Mas aí cheguei nesse lugar, durante o processo, no meu estudo, no meu ensaio, aí esse lugar está absorvido, e aí na hora de entrar eu vou ligar esse lugar e bora lá. Então, apesar de eu ter os meus problemas de vida, as minhas situações do meu dia a dia, elas não podem afetar a minha entrada, a minha entrega, né? Quem está pagando para ver o ingresso de cinema, quem está pagando para ver a minha peça, não está preocupado se eu estou devendo no banco, se eu estou com uma questão de saúde, se eu estou me divorciando. Eles estão pagando para ver aquele personagem. Aquele personagem não está passando por nada disso. Aquele personagem está vivendo uma guerra medieval na corte arturiana e a cabeça dele está em outro lugar. Então essa chave ela tem que ser virada. Tem uns exemplos que a gente falou até, tinha um programa desses, né, passado, Júlio, a gente conversou sobre esse tema, é o Al Pacino, tem acho que aquele filme do futebol americano, Um Domingo Qualquer, uma coisa assim, Any Given Sunday, que ele faz um discurso, é considerado um dos discursos mais históricos, assim, da história do cinema, que ele faz um discurso pro time, que é, pra você estudar a oratória, com aquele discurso, é um negócio incrível que ele faz. E quando ele vai no Oscar falar, ele faz um discurso horroroso, ou seja, o cara tá atuando pra fazer uma oratória maravilhosa, ele não é ele, ele consegue se tornar um orador maravilhoso como ator, né? Mas ele como pessoa não consegue, não fala mal. Eu achei isso tão interessante perceber isso, e cara, olha o que é um ator, cara. O cara consegue ser muito maior do que ele é pessoalmente em termos daquela técnica, né? E a outra pedaço que a gente conversou foi o Jim Carrey no Man on the Moon. Tem até o documentário que mostra o Jim Carrey praticamente incorporando aquela personagem e vivendo daquele jeito durante, sei lá quanto tempo que ele viveu daquele jeito. Tava um negócio insuportável, né? Tem Maurice Danny DeVito, o cara, pô, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que coisa insuportável isso. Gabriel, você citou essa questão do Jim Carrey. Eu lembro que eu morava no Brasil ainda, eu estava aqui nos Estados Unidos e vi aquele filme no cinema, O Mundo de Andy. E foi muito impressionante. Eu conhecia alguma coisa do Andy Kaufman, não muito. Quando eu vi o filme, eu fiquei muito assustado assim, com aquele filme, com a interpretação do Jim Carrey, a verdade que tinha. E aí, no ano seguinte, eu estava aqui e tinha saído um livro sobre esse... Na verdade, eu acho que foi dali meio que desdobrou o documentário. E na quarta capa do livro tinha um texto da esposa do Andy Kaufman. E aí, no texto, ela fala o seguinte, ela na quarta capa diz uma coisa como, né? O Jim Carrey é impressionante, ele interpreta o Andy Kaufman melhor que o próprio Andy Kaufman. E essa mimetização, essa mistura, chegou no nível da
patologia, né? Quer dizer, muita gente de cinema dizia que ele estava absolutamente psicotizando por conta de entrar demasiadamente no personagem. E, Vitor, só uma coisa que você falou no início, da dificuldade no Brasil, né, de você carregar apenas o que não é pouco, né, a carreira como ator, como artista. Aqui nos Estados Unidos, quando eu comecei meu processo migratório, eu comecei por Los Angeles, eu sempre gostei de cinema e esse era o caminho. E lá em Los Angeles tem uma piada muito recorrente, que você encontra uma pessoa numa festa e aí a pessoa fala, e aí, tudo bem, o que você faz? Eu sou ator. Ah, que legal, em qual restaurante? Né? Normalmente essa é a pergunta que se faz. Exato. Você é ator? Em qual restaurante você é? Eu também sou, eu estou em tal restaurante, né? Assim, não é só no Brasil, definitivamente, assim, é absurdo, é no mundo, né? É a galera da Broadway em Nova York e do cinema em Los Angeles, né? É a mesma lógica, é a mesma lógica. E é exatamente isso, né? Muito amigo meu que era vendedor de loja de roupa no shopping, que era para pagar o teatro. Eu sou formado pelo Wolf Maia na Unidade de São Paulo, né? E era uma escola muito cara. Tinha a galera da tarde, da manhã, na turma da manhã e da tarde, que essa galera tá feita na vida, né? Que tem tranquilidade para fazer o curso nesses horários, e a galera da noite, que é a galera que tinha que ralar para pagar. E aí é isso. É garçom, é vendedor de loja, faz o que pode para se virar. E aí, quando você olha assim, quem da minha turma, quem da galera da formação avançou, é uma proporção tão pequena de quem consegue de fato persistir, e mesmo quem persistiu. Tem uma amiga que chegou a largar o curso para fazer novela da Globo, fez 3 novelas da Globo, que pra gente ali naquele momento era o auge, né? O ápice do que eu vou alcançar na carreira. Chegou ali, cara, tá ralando pra caralho, sabe? Tem que persistir muito, tem que ter muita força de vontade para se manter fazendo isso. Por isso que hoje eu falo, que bom que eu tenho um plano B, que é o que me permite continuar fazendo o que eu amo, sem a pressão de precisar viver disso. E se um dia eu conseguir chegar nesse lugar de sobreviver do que eu amo, porra, melhor dos mundos. Então, Vitor, a gente acabou se conhecendo por conta de um projeto, eu te liguei há bem pouco tempo atrás, te apresentei o projeto da Híbris. O que te pegou, né? Fala pra mim, né? É interessante escutar de você. O que pra você é a Híbris? O que é o audiolivro da Híbris? E como que tá sendo pra você esse processo? Como é que você vê a história? Fala um pouquinho. É muito bom pra mim poder fazer o que eu amo fazer sem a necessidade de ter que sobreviver disso. E aí, ver um projeto que vem de um lugar de paixão, de entrega, como eu vi que vem o seu, falou, pô, legal, eu vou tá podendo entregar o que eu quero entregar, trabalhar fazendo o que eu gosto de fazer, com alguém que tá num nível de comprometimento perto daquilo que eu acredito que seja essencial para esse tipo de projeto. Eu vi a estrutura do projeto, né? Que ele não é uma promessa de um roteiro, ele é um universo, como você me apresentou, né? E eu falei, esse cara tá comprometido com o que ele tá fazendo. E em relação ao projeto, você me pegou num ponto muito fraco, que é a roupagem, a origem disso na mitologia grega, né? Que foi o primeiro contato. Esse é um assunto assim que me fascina muito, a mitologia no geral. Sempre foi um negócio que me pegou muito. Inclusive, o meu estalo para entrar para dublagem veio com 5 anos de idade, quando eu assisti Hércules, da Disney, e a minha fita cassete ela era em inglês. E aí um dia passou na TV em português, aí eu falei, mãe, tá tudo diferente. Ela falou assim, é porque você tá vendo em português. Eu falei, não, mas não é assim que funciona. A gente tem aqui em casa e ele fala de outro jeito. Ela falou, sim, filho, tá dublado. Aí eu, como assim? É uma pessoa, um ator que faz a voz atrás. Eu, não, como assim? Ela é assim que funciona. Eles fazem o desenho e aí um ator vai e grava a voz por trás. E Hércules sempre foi o meu desenho preferido, e por conta da temática da mitologia. Aí o projeto por si só me pegou nesse lugar, né? E aí eu falei, puta, maravilhoso, vamos conhecer mais aí sobre ele. Vitor, a gente teve agora recentemente, a gente conversou com a Bianca Castanho, que teve uma carreira bacana na TV, enfim, e que veio para os Estados Unidos e vi que hoje se encontrou na dublagem. Ela vem trabalhando com dublagem e foi um papo bacana com ela. Eu já tinha conversado com ela uma outra vez também sobre isso, e ali aprendi algumas coisas sobre a dublagem que eu não sabia. E é muito legal falar com você sobre isso, porque tem dois aspectos na dublagem que me intrigam. O primeiro é você ter que atuar em cima da atuação de outro, né, de uma outra pessoa. Em que eu não sei como é que você lida com isso, se você tenta buscar ser mais parecido possível, ou se você coloca alguma coisa sua naquela dublagem. E a outra é quando você vai fazer um desenho animado ou um videogame, que eu acho até talvez mais complicado, você pode me dizer
se é isso mesmo, que você tem que criar do zero, né? Você cria, pelo que eu entendi, você cria primeiro a atuação, para depois os caras animarem em cima da sua voz, muitas vezes. Eu acho que em todas as vezes, no videogame, talvez todas as vezes. Como é isso, cara? Como é que funciona? Explica um pouco, que isso aí é bem interessante. É assim, a norma, né, a demanda é para que você se atenha ao original. Então, respondendo a primeira parte aí. Existem casos onde o cliente vai ouvir falar: isso não funciona aí no Brasil. Eu não quero que você se atenha ao original. Eu quero que você crie uma coisa específica. Que é, sei lá, o caso, por exemplo, do Jim Carrey e do Briggs fazendo o Grinch. Foi um trabalho muito pessoal do Guilherme Briggs, que ficou incrível como o Grinch. E ele teve uma liberdade muito grande de fazer, porque o cliente falou: eu quero o que o Briggs entrega. O que o Jim Carrey entrega funciona no Grinch nessa linguagem, e eu quero, pro Brasil, eu quero o que o Briggs entrega. Né? Mas não é a norma. A norma é que você fique o mais preso possível à atuação original, porque aquela obra ela tá pronta. O trabalho da dublagem é trazer acessibilidade e compreensão para uma obra que já existe no seu idioma, para pessoas com deficiência que tenham qualquer dificuldade de compreensão, para pessoas que não falam o idioma original daquela obra, né? A dublagem ela traz acessibilidade, principalmente. Então, é importante que a pessoa que não tem acesso ao idioma original, por qualquer razão que seja, consiga ver mais fidedignamente a originalidade daquela obra. Mas existem sim casos em que o próprio cliente fala: eu quero que a gente tropicalize essa obra, que é o que eles falam, né? E claro, no fim das contas, quem está fazendo é o Vitor, um ator brasileiro, que vai trazer, querendo ou não, o meu sotaque, as minhas referências, a minha atuação. O máximo que eu puder, honrando a atuação original, mas sempre vai ter a minha essência, a minha presença ali, não tem como fugir disso, porque sou eu, no fim das contas, que estou fazendo. E aí a gente entra na voz original. Toda animação que é feita no mesmo país onde eu estou fazendo, aí ela não vai ser uma dublagem, ela vai ser uma voz original. Então, a gente tem casos de animações brasileiras, por exemplo, Peixonauta, Irmão do Jorel, são animações brasileiras. O processo de animação, ele é o inverso. Eu vou primeiro captar as vozes e as atuações, eu tenho o roteiro primeiro, ele vai ser montado, e depois de montado, os animadores vão animar em cima. E por isso que a animação é sempre tão perfeita, porque você vai animar a expressão do boneco com base no que você já tem de atuação. Então, você tendo a referência de áudio, você sabe exatamente que intensidade de olhar você vai colocar naquele boneco, porque você já ouviu como vai ser falado, entende? Agora, no videogame, que a gente chama de localização, ela é um pouquinho diferente. Normalmente, o videogame não está com a imagem pronta até muito próximo do lançamento. Então, você vai ter o idioma original gravado e você até tem a referência de áudio para ser utilizada quando ele vai ser localizado em português, por exemplo, ou em qualquer outro idioma. Então, eu consigo ouvir o que já foi feito do áudio original, mas raramente eu consigo ver. Eu já fiz localização de videogame, onde eu tinha o sketch, o rascunho daquela animação, mais ou menos para eu ver a cena, mas só de alguns trechos. E aí outros eu tenho que dublar com base na Wave. Então eu tenho o arquivo de áudio e aí eu preciso encaixar o tamanho do meu áudio em português no mesmo tamanho de track do áudio no original. Entendeu? Então eu dublo olhando o tamanho do arquivo com a frequência sonora. Eu olho aquilo ali e falo: eu tenho que encaixar aqui os agudos e os graves nos mesmos lugares. E por incrível que pareça, é mais fácil. Sério, cara? Porque você está um pouquinho mais livre para trazer a sua atuação, entendeu? Quando você tem uma imagem, você não se atém só ao áudio do original, você se atém ao que está acontecendo ali na tela que você está vendo. No videogame você tem um pouquinho mais de liberdade de trazer uma interpretação sua, assim. Eu tenho essa impressão. Eu sou bem novato na área da dublagem, né? Eu estudo há muito tempo, mas eu estou dublando há uns 2 anos. Videogames eu fiz acho que uns 3. Mas eu sinto que eu tenho mais liberdade de trazer a minha atuação, E, e os sons, aqueles sons, por exemplo, um videogame de luta, tem que dizer tudo isso, né, entra essas coisas. Imagina, eu vejo aquele cara, por exemplo, que dubla lá o FIFA, faz o FIFA. Cara, o cara tem que repetir quantas vezes a mesma palavra, a mesma coisa, de jeito diferente, sabe? 1, 2, 3. Cara, e tipo assim, pouca coisa você... eu gravei a gente chama de reação, todas essas coisas, né? Tem reação de risada, reação de choro, reação de tomando soco, dando soco, e não se reaproveita não, senão fica empobrecido, né?
fica um negócio bem datado. Então, fez um choro aqui, é o choro dessa cena. O choro da próxima cena, você chora de novo. Faz diferente, para trazer organicidade, né? Para ficar um negócio orgânico e vivo. Mas é uma delícia fazer reação. Tem dia que eu vou pro estúdio para fazer só reação. Sério? Agora, Vitor, uma curiosidade, isso é particular, não sei se você pode ou consegue responder isso, mas eu sempre vi assim, tem vários idiomas no mundo, né? O português, o inglês, o chinês, e na minha lógica tem o dublês, é o idioma específico de quem dubla, é aquela cena clássica do bandido fugindo da polícia e fala o seguinte: ei, vamos dar o fora daqui, os tiras estão na nossa cola, né? Ninguém fala, ei, vamos dar o fora daqui, os tiras estão na nossa cola. Bem, senhorita, eu estava no armazém quando os dois marginais ameaçaram o dono com suas armas. A essa altura eu saquei minha Magnum e matei os dois. Então eu comprei ovos, leite e algumas salsichas para a coquetel. Inspetor Hammer, o que o senhor fez era absolutamente necessário? Eu não tinha mais alimentos em casa. Da onde que vem esse tipo de expressão, de termo, de jeito de falar? Essa é uma coisinha um pouco mais datada. Hoje em dia, a gente cresceu vendo essa dublagem, ela é nostálgica e até gostosa de se ouvir. Mas a gente considera essa dublagem hoje como uma dublagem ruim, né? Existe sim muita técnica exigida na dublagem e questões como qual é a função da dublagem? Ser compreendida e trazer acessibilidade. Então, a articulação da dublagem não é uma articulação naturalista. Ela não pode ser no lugar do dublês, né? Ela tem que estar num lugar de a maior naturalidade possível, mas ela exige clareza, 100% de clareza vocal, de dicção, de articulação. E isso, querendo ou não, traz uma embocadura um pouco mais artificial, né? Se o ator original tem um sotaque, ou se ele dá uma comida de sílaba no final da palavra, ele termina a palavra sem pronunciar a todas as sílabas. Ontem eu fui corrigido disso, por acaso, no estúdio. Teve uma palavrinha que a gente erra o tempo todo no estúdio, né? Porque é um negócio muito orgânico e rápido, né? Então o diretor tem um diretor de dublagem que ele vira e fala: Vitor, você comeu a sílaba da última palavra, refaz essa frase aqui pra mim. Palavra falando, por exemplo, tava falando. Vitor, você tem que falar falando. E às vezes a gente não fala assim no dia a dia, né? Então, para trazer isso para dublagem, isso tem que estar bem articulado e completo, e às vezes soa não tão natural, né? Mas essa coisa, esses termos tipo os tiras, olá, você está muito incrível, eu mal posso esperar para a gente se encontrar no baile da primavera. Esse tipo de coisa é uma dublagem ruim e datada, né? A gente tenta fugir disso hoje em dia. Uma turminha do barulho aprontando altas confusões, eu adoro isso. Exato, exatamente. Você sabe que você estava falando da atuação, eu estava pensando que sim, tem um fator absolutamente cultural, em termos gerais, mas tem um outro fator que eu acho que influencia até mais, que é o desenvolvimento histórico daquele meio, né? Daquela profissão. Fico pensando que a atuação no Brasil, assim, ela tem uma influência muito forte da coisa do rádio, né? Então isso talvez de alguma maneira ajude também essa compensação, não tem a imagem, como que eu passo aquela emoção pelo som, então portanto já fica lá uma semente, e pegando assim um aspecto mais amplo, a televisão no seu lugar, o cinema no seu lugar, então de alguma maneira todo mundo ganha. E aí chega um enésimo participante nessa história, que é a tal da IA. Como é que você está vendo essa história? E aí, assim, tecnicamente mesmo, assim, em termos conceituais, em termos filosóficos, sem qualquer tipo de protecionismo ou reserva de mercado, no campo da dublagem, que é uma coisa que afeta muito diretamente e muito imediatamente, e no campo lá na frente da própria atuação, né? Já começa a se falar, né? E a gente entende que isso em algum momento, né, vai estar mais popular, independente da qualidade, em atuações, né? Assim, de personagens, de atores efetivos, licenciando suas imagens para que as interpretações sejam feitas por personagens de IA, ou até personagens que não existem. Como é que você vê esse caminho que a gente já está pisando nele? Olha, essa é uma discussão muito viva, né? Muito atual. A gente tem, inclusive, aqui no Brasil, um movimento chamado Movimento Dublagem Viva, que é um movimento dessa classe de trabalhadores da qual eu faço parte, onde a gente quer preservar o nosso espaço, o nosso trabalho, o nosso preparo, né? Todo mundo se preparou muito, todo mundo entrega as coisas com muita dedicação, capacitação. Porém, hoje a IA não entrega isso que a gente estava falando de naturalidade, de humanidade. Ela não entrega essa humanização da atuação, que eu acho tão importante e necessária. É uma ferramenta que barateia, acho que infinitamente, o custo de uma produção, né? Você tem ali pago uma IA generativa, a anuidade dela, e você, de maneira ilimitada, consegue pedir para ela criar
música, imagem, agora já tem as que criam animação, tem a questão do deepfake, eu acho que assim, ela exige obrigatoriamente regulamentação. Eu acho que esse é o primeiro ponto, que a regulamentação proíba a invasão dela no mercado. A gente usa a inteligência artificial de muitas maneiras hoje que facilitam a vida. O que eu acho é que ela não pode ocupar o lugar humano. Ela não entrega essa qualidade hoje, mas eu acho que um dia ela vai entregar. E ela barateia custos. E o nosso sistema financeiro visa o lucro, visa a agilização, atender demanda. Mas eu acho muito problemático. E do ponto de vista de alguém que quer fazer a vida nessa área, eu falo assim, que timing de merda. Mas na minha vez começou Na minha vez chegou esse cara aí querendo fazer o que eu estudei o tempo todo para fazer. Mas tenho que ter fé de que a regulamentação vai ser suficiente para que ela não invada esse espaço. E, sinceramente, o que eu busco quando eu vou consumir um produto de mídia, né? O que eu busco quando eu vou ao teatro? O que eu busco quando eu vou assistir um filme? Eu tô querendo passar um tempo? E talvez a IA me atenda. Mas se eu tô querendo ter, de fato, uma experiência de consumo, onde eu vou sair transformado, que é o que a arte faz, né? Ver a criação de outra pessoa interpretando, e você, meu Deus, eu me vi aqui. Eu vi um problema que eu tô passando, meu Deus, que coisa bonita, que beleza, que sensibilidade, isso toca, isso transforma. E isso não é feito de maneira artificial, isso só pode ser feito se isso for preenchido de intenção e emoção real. Então, eu não acredito que esse lugar possa um dia ser ocupado por uma máquina. Eu concordo contigo, inclusive eu tenho falado um pouco sobre isso. Hoje em dia você pode, por exemplo, pegar uma ilustração, mandar imprimir numa tela e pendurar na tua parede, né? Só que ninguém acha isso mais legal do que ter um quadro original de um grande pintor. Então, eu acredito que a inteligência artificial, ela está entregando ferramentas pra gente, está ajudando a gente a fazer ferramentas. Eu concordo com você. Ela vai criar no futuro a Netflix, vai ter alguns seriados e filmes completamente feitos. Provavelmente sim. E eu duvido que esses, com talvez algumas exceções, sejam os principais, os mais vistos, tá? Talvez no começo, pela questão da novidade. Pessoas vão continuar querendo ver os homens fazendo, por isso mesmo que você acabou de falar brilhantemente aí. Com certeza. Eu tenho um exemplo que eu acho incrível, que assim, eu odiava o telemarketing e ter que falar, resolver questões da vida com telemarketing, até eu conhecer o bot pelo WhatsApp. E ter que resolver coisas pelo um robô no WhatsApp. Eu falo, pelo amor de Deus, deixa eu falar com um ser humano, pelo amor de Deus, não dá. Me volta com alguém, por favor. Exemplo maravilhoso. A gente não consigo resolver nada, não consigo que alguém me compreenda, as opções são limitadas, não existe uma coisa orgânica ali. A única vantagem do bot é que ele não vai estar fazendo, vai estar resolvendo, vai estar falando, vai estar pensando. Exato. A única coisa que tem de melhor que o ser humano é que ele não vai estar vendo para poder estar fazendo. É a única coisa. Exato. O emprego do gerúndio é melhor utilizado. Sem dúvida. Pelo menos ali ele é melhor que o ser humano. Bom, Vitor, então, mais uma vez, olha, queria não só te agradecer, né, assim, pelo seu tempo, pela sua dedicação. A gente falou um pouco da Hybris, da sua dedicação no próprio projeto da Hybris e seu tempo agora aqui com a gente. Foi um barato, foi muito gostoso. Em algum momento você fala que você tem pouca experiência, né, profissional no campo da dublagem, mas a gente nota que o que você tem, e isso não se ganha em 2 anos, é muito conhecimento de base, em termos culturais e termos específicos. E eu não tenho a menor dúvida que hoje, né, você, sem dúvida alguma, já é um excelente dublador, um excelente ator, um excelente profissional, mas sua carreira, né, a futuro não vai parar de subir. Espero que a gente esteja junto nesse processo todo. Muito obrigado pela presença, foi um barato conversar com você. E, Gabriel, como sempre, né? Só pessoas legais, né? Pô, cara, não tenha dúvida. Foi mais um programa incrível. Então, Vitor, cara, muito obrigado também. Te agradeço demais. Foi uma conversa muito, muito legal, muito divertida, muito interessante, muito inteligente. Eu acho que é isso que a gente busca sempre trazer aqui no programa e não foi diferente. Obrigado mesmo. Gente, muito obrigado a vocês pelo espaço, pela oportunidade de estar aí com vocês, de dividir, da gente realizar essa troca, que eu acho que é a essência de todo o ser humano, né? Trocar e fazer disso uma coisa boa, né? Que a gente construa a partir disso. Então, muito obrigado mesmo pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Foi divertido demais.
Que bom, que bom. E viu que podcast passa rápido, né? Bate-papo não tem problema nenhum. Você falou que foi seu primeiro. Honra pra gente ter você aqui como seu primeiro podcast. Primeiro, muito legal. Que venha muitos outros, cara. Quero assistir outros agora. Galera, muito obrigado a você que esteve aqui presente com a gente, já prestigiando a gente mais um 33. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir muito esse vídeo, compartilhar, mandar pra todo mundo, porque a gente teve mais um programa super interessante. Lembrando que os trailers de segunda a sexta são trechos inéditos que não estão no programa completo dos sábados, que tem 30 minutos exatos. Essas 3 pessoas aqui fazendo o 33 ser o que é, e sem você que está em casa, realmente a gente não seria nada, porque não adianta de nada a gente botar conteúdo se ninguém vai ver, vai se divertir e vai aprender, deixar aquela pulguinha atrás da orelha. Então agradeço mais uma vez ao Vitor, ao meu parceiro e amigo Júlio Camacho. Obrigadão, Júlio, mais uma vez com mais um programa, e semana que vem estamos aqui de novo com mais um 33. Então vem comigo e diga 33.